pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. O vídeo de hoje é para fazer review sobre este livro da Disney. É um livro que ensina o leitor a desenhar como os ilustradores da Disney. O livro vem nessa caixa de papelão aqui bem resistente, com um sistema de abertura superior. Então, quando a gente abre a caixa, além de um livro, a gente vai encontrar aí um kit de materiais para colorir e desenhar. Vamos tirar aqui essa primeira proteção. O livro tem um tamanho aproximado de uma folha A5, tá? E veio aqui um kitzinho de materiais para desenho e pintura. Então vem uma canetinha, vem um lápis de escrever, 2 pincéis, apontador, godezinho para aquarela, 7 lápis de cor, borrachinha e embaixo do godê a gente tem ainda 3 tons de aquarela, o amarelo, o azul e o vermelho. Eu não tenho condições de opinar sobre esse material porque eu optei por não usá-lo. Pode ser que mais pra frente eu acabe usando, mas em um primeiro momento eu não utilizei esse material. O livro, como vocês podem ver, é um livro bem simples, é um livro brochurinha, de capa flexível, mas a proposta do livro realmente é muito interessante e bate essa questão estética. Falando em produto Disney, eu esperava que o livro fosse ser um pouco mais bonito, mas acho que isso não prejudica em nada a finalidade do produto. As folhas do livro são de baixa gramatura, aqui no início do livro a gente tem um índice, é uma brochura colada, vocês podem ver que a minha capa já tá até descolando, então assim, é um livro frágil, mas o conteúdo realmente é muito bom. Tem um índice aqui, e aqui já tem umas instruções iniciais, então a gente tem uma apresentação sobre materiais, onde eles vão falar de lápis de cor, aquarela, para utilizar todos aqueles materiais que vieram junto do kit. Depois tem orientações básicas para colorir com lápis de cor e com aquarela. Fala também sobre o círculo cromático e sobre a mistura de cores. Então aqui dá alguns exemplos, né? Misturando azul com amarelo a gente tem o verde e assim por diante. E depois inicia o conteúdo propriamente do livro. Como que esse livro funciona? Tem diversos personagens ao longo do livro e vai sendo ensinado como desenhar cada um deles. E aqui no início do livro tem uma pequena orientação que auxilia a entender o passo a passo do livro. As linhas azuis são aquelas linhas que você deve fazer. Então, por exemplo, aqui no passo 1, para desenhar o rostinho do Mickey, eu devo fazer esse círculo e dividir ele em 4 partes. No passo 2, as linhas pretas são o passo anterior e as azuis são as que eu tenho que fazer agora. E assim vai dando todas as orientações. Então, nesse livro a gente tem os seguintes personagens. O Mickey, depois tem a opção de aprender a desenhar o primeiro Mickey, aprender a desenhar a primeira Minnie, e depois inicia um capítulo com vários amigos do Mickey. Então a gente vai ter a Minnie, o Pato Donald, a Margarida, os sobrinhos do Pato Donald, o Pateta, o Pluto, e também ao final de cada capítulo tem páginas em branco para que a gente possa usar o livro como um livro de exercício. Eu optei por não escrever no meu livro e fazer os desenhos em separado. A gente também vai ter capítulos voltados para histórias da Disney, como a Branca de Neve. Então vai ter a Branca de Neve, vai ter a Bruxa da Branca de Neve, em 2 formatos. Aí espaço para fazer o desenho. Novo capítulo, esse aqui da Cinderela. Então vai ter a Cinderela em 2 formatos e espaço para fazer os desenhos. Capítulo da Bela Adormecida, então tem as personagens da história da Bela Adormecida, espaço para fazer o desenho. Ursinho Pooh, personagens do Ursinho Pooh, então vai vir os personagens e ao final do capítulo espaço para fazer os desenhos. Pequena Sereia, então Pequena Sereia tem um capítulo aí bem recheado com vários personagens dessa história. Olha que legal a Úrsula, acho que deve ser bem difícil de fazer, mas eu já tô louca para encarar esse desafio. Então tem todos os personagens aqui e espaço para fazer os desenhos. A Bela, da Bela e a Fera, né? História da Bela e a Fera, então também vários personagens aí pra gente treinar
espaço para os desenhos. Aladdin, então os personagens da história do Aladdin. Próximo capítulo, Rei Leão. A gente vai ter aí os personagens do Rei Leão. Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, 101 Dálmatas, espaço para desenhar. Pocahontas em 2 formatos, a gente tem aqui o rosto e aqui ela de corpo inteiro, espaço para desenhar. Mulan, para encerrar o livro, então a gente tem a Mulan de frente, Mulan de lado, a Mulan como guerreira, espaço para desenhar, e aí finaliza o livro. Para ver se realmente funcionava, é óbvio que eu coloquei a mão na massa e fui ver se dava certo esse processo de desenho por etapas. Eu não sei desenhar, então desenho para mim é uma coisa bem difícil, tenho bastante dificuldade de desenhar qualquer imagem, mas eu aceitei encarar o desafio e fiquei bem satisfeita. E pude constatar que sim, a proposta do livro funciona, dá certo. Então eu comecei desenhando o Mickey, né? Foi o primeiro desenho aí que eu encarei, foi o Mickey. Fiz exatamente no passo a passo que estava no livro e cheguei a um resultado. Com relação ao Mickey, eu percebo que eu errei um pouco nas proporções. Eu deveria ter feito a orelha dele um pouco maior, eu poderia até ter consertado aqui, mas eu quis deixar exatamente como eu fiz, até para eu daqui a um tempo poder observar meu crescimento após o estudo desse livro. Desenho é uma coisa que eu tenho estudado com recorrência, mas para mim ainda é muito difícil. Então requer realmente muita atenção, bastante paciência, bastante calma, mas eu fiquei muito feliz com o resultado final. Segunda personagem que eu encarei para desenhar foi o Leitão da historinha do Ursinho Pooh. Essa personagem que é muito fofinha e muito simpática. O Leitão é um grande amigo do Ursinho Pooh e eu aproveitei e fiz ele todo com lápis de cor. Já no momento que eu fui desenhando ele com lápis de cor e finalizou nesse formato. Acho que eu errei um pouquinho nas orelhas, então assim, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no desenho do Mickey, né? Eu acho que eu fiz as orelhas um pouquinho desproporcionais e talvez o movimento delas não ficou tão adequado. Acho que ele não ficou tão com carinha de leitão como ele poderia ter ficado, mas eu fiquei muito satisfeita. Nunca pensei que eu conseguiria desenhar um rostinho do Mickey ou desenhar o leitãozinho. Fiquei muito contente com o resultado. E finalizando, eu encarei o desafio de desenhar o Pooh em lápis do tipo aquarelável. Eu tenho alguns lápis de cor do tipo aquarelável, mas confesso para vocês que eu não uso eles no formato úmido. Eu sempre uso eles no formato seco. Quando se trata em aquarela, eu acabo sempre trabalhando com aquarela em pastilha ou bisnaga. Esse foi o meu primeiro desenho em que eu utilizei para colorir lápis de cor no formato úmido, né? Como aquarela mesmo. Então foi um desafio duplo, desenhar o Pooh e depois colorir ele com lápis aquarelável. Fiquei satisfeita com o resultado, mas acho que o meu ursinho Pooh ficou com uma carinha de brabo e as proporções também não estão muito adequadas, né? Os tamanhos aí de corpinho, de rostinho, acho que tem algum erro de proporção, mas o desenho é isso mesmo, é treino, é estudo. Então eu fiquei muito satisfeita em ter conseguido tirar do papel formas que pelo menos lembram o personagem, né? Que a gente olha e consegue aí identificar que é o Mickey, que é o Leitão, que é o Ursinho Pooh. O livro tá recomendado, quem tem interesse em de repente estudar um pouquinho mais sobre como desenhar as personagens do mundo Disney, esse livro é uma excelente opção. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês todas as informações para quem tiver interesse em adquirir. Me conta nos comentários o que você achou e principalmente qual a sua opinião sobre os meus desenhos. Seja generoso na opinião e lembre-se, né? Eu não sou uma desenhista, desenho e pintura para mim é um hobby. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!